Muito bem, nós estamos na 12ª lição, o estudo, né, da revista Compromisso, que nesse terceiro trimestre de 2020 está se dedicando ao estudo da oração. Hoje nós vamos refletir a respeito das seguintes perguntas, né? O que a gente faz quando Deus diz não? Ou como lidar com os nãos de Deus? A Bíblia Sagrada ela nos ensina que Deus sempre responde às nossas orações. O próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, encoraja o seu povo a buscar respostas nele, né, quando ele diz: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, verso 3. Agora, o fato de Deus responder às orações do seu povo, né, não implica em dizer que Deus sempre dirá sim. Algumas vezes teremos que lidar com algum tipo de espera, e em outras vezes teremos que lidar com o não de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia em que Deus disse não para os seus servos. Foi assim com Abraão, com Moisés, com o apóstolo Paulo. Deus disse não até mesmo para o seu filho Jesus. Não é? Por que é importante estudar a respeito deste tema? Porque os nãos de Deus, eles têm assim um tremendo potencial para nos frustrar profundamente e podem gerar muita confusão na nossa vida. Ao receber um não de Deus, muitas pessoas poderão se perguntar: será que Deus então não me ama? Será que Deus então não tem interesse em me ajudar, em mudar o cenário no qual eu me encontro, né? Algumas pessoas recebem o sim de Deus. Por que eu estou recebendo o não de Deus? Por que algumas são abençoadas, né, e eu continuo nessa mesma situação? Eu conheço até pessoas que trocaram de mal com Deus porque Deus lhes disse não. Então vamos dar uma olhada nas razões por que o não de Deus pode se manifestar em algum momento, eventualmente, nas nossas vidas. A primeira é: Deus sempre consegue enxergar a nossa vida por um ponto de vista muito mais abrangente do que nós mesmos conseguimos. Né? Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa existência, e a nossa perspectiva é sempre muito limitada a respeito de tudo o que implica a nossa vida. Na carta aos Hebreus, nós lemos o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 13. A expressão tudo está descoberto e exposto aos olhos de Deus revela que, do ponto de vista de Deus, ele enxerga tudo na nossa vida, enquanto que nós temos vários pontos cegos relacionados com a nossa própria existência. A verdade é que Deus nos ama demais para dizer sempre sim às nossas orações. Segundo ponto é que Deus tem sempre o melhor para nós. Muitas das nossas orações que oferecemos a Deus refletem a nossa ignorância a respeito de nós mesmos, a respeito da existência humana, a respeito das circunstâncias e da vida. Tiago, o pastor de Jerusalém, em sua carta esclarece as razões que justificam o fato de que algumas das nossas orações não serem atendidas, ou melhor, Deus não dizer sim para elas. Diz assim Tiago: não têm porque não pedem, e não pedem porque não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Em outras palavras, muitas das nossas orações são muito melhores respondidas quando Deus diz não. Deus sempre tem algo melhor para nos oferecer. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Filipenses. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Filipenses capítulo 4, verso 12. Quero chamar a sua atenção para o verbo que Paulo usa, que nós traduzimos como aprender, como aprendi. Né? Significa uma aprendizagem como resultado de um processo, de uma prática.
Paulo precisou viver e vivenciar dentro daquela situação e aprender a se colocar e a superar aquela dificuldade ou a conviver com ela para que pudesse crescer. Paulo precisou aprender a conviver ou viver nas condições que lhe foram dadas. Precisou aprender a conviver com os nãos de Deus, precisou aprender que Deus está muito mais interessado no seu crescimento, ou estava mais interessado no seu crescimento, do que exatamente no seu conforto. Mas apesar de todas as dificuldades decorrentes dos nãos de Deus, né, uma coisa podemos ter certeza absoluta: Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de modo que nós possamos crescer e amadurecer na fé. Em terceiro lugar, Deus tem sempre o seu próprio propósito. Não adianta orar contra o propósito de Deus, que Deus não irá dizer sim, Deus não irá atender, não é verdade? Se nós oramos por algo que esteja fora do propósito de Deus, Deus dirá não, certamente. Precisamos aprender a orar como o salmista que disse: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Salmo 57, verso 2. Em quarto lugar, esse é um ponto muito profundo aqui, quero chamar a sua atenção. Nós precisamos estar conscientes que, eventualmente, Deus vai nos chamar para sofrer em benefício de outras pessoas. Esse é um ponto bem chave no nosso estudo, né? Nós vivemos numa sociedade que rompeu com a dimensão do sacrifício. As pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz, custe o que custar. E ser feliz é evitar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento. Paulo escrevendo aos Colossenses diz o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do corpo que é a igreja. Colossenses capítulo 1, verso 24. O apóstolo dos gentios tinha plena consciência do preço que precisava pagar pela propagação do evangelho de Cristo. Como já vimos na lição anterior, né, em lições anteriores, Paulo entendia que orar era o mesmo que lutar, não é? Paulo não orava a fim de que Deus livrasse os crentes das lutas, mas sim para que Deus os preparasse para lutar. E por último, em quinto lugar, todas as vezes que Deus disser não, ele vai nos dispensar a sua graça. O não de Deus veio sempre acompanhado da manifestação da graça na vida do apóstolo Paulo e na vida de todos nós, né? Paulo orou 3 vezes pedindo que o Senhor o livrasse daquele espinho na carne, mas Deus respondeu dizendo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Então a graça de Deus sempre nos coloca de pé quando estamos cansados, quando caímos, quando nos sentimos fracos, quando estamos aflitos. É sempre assim, sempre assim. Então quando o não de Deus chegar, não se desesperem, não achem que tudo está perdido, né? Nós devemos sim renovar as nossas esperanças, porque Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem, e ainda que Ele nos leve para o deserto, ou nos leve para os vales, ou pelas ondas, pelos rios, ou pelo fogo, como disse Isaías, ele tem um propósito em mente: nos transformar à imagem de Cristo. Então, este é o segredo. Quando Deus diz não para algumas coisas pelas quais oramos, na verdade, Ele está dizendo sim para você, sim para nós. Deus te abençoe.